A globalização está acabando? Estamos presenciando o fim de uma era? Essa pergunta, entre outros temas muito importantes, foram discutidos no Fórum Econômico Mundial na Suíça, em Davos. E sobre ele que vamos tratar aqui hoje. Olá, meu nome é Bruno, eu sou economista e eu sou internacionalista. O Fórum Mundial Econômico acontece todo ano na Suíça, em Davos, e por 2 anos ele ficou sem acontecer em função da Covid, né, da pandemia que a gente ainda está vivendo. E esse ano, no dia 26, aconteceu o último dia do fórum, em que diversos painéis, quase 300, discutiram temas variados, como a inflação mundial, que a gente vê, os Estados Unidos está sofrendo muito com isso, desigualdade social, que aumentou muito em função da crise e dos problemas que a Covid causou, a guerra na Ucrânia, né, da Rússia contra a Ucrânia. Rússia essa que não se fez presente, não foi convidada a participar de Davos. E China também não mandou uma delegação muito pequena, né? Então foi um encontro bastante atípico, porque esse encontro celebra a interconexão entre empresários do mundo inteiro, mercados, e China, que é a segunda maior economia do mundo, não estavam presentes. Então todos esses temas, todas essas questões foram tratadas, mas a questão mais impactante e que pode mostrar um pouco do que está acontecendo no mundo, o que vai acontecer no futuro, é a discussão sobre o fim da globalização. Esse foi um dos temas de painéis que aconteceram lá, e o discurso de lideranças de instituições multilaterais, como a Kristalina Georgieva, que é a presidente, a chairman do FMI, é no sentido de falar que o mundo está vivendo a possibilidade de uma fragmentação, né, que é um sinônimo de desglobalização ou fim da globalização. Basicamente, ela apontou para um caminho em que haveria blocos econômicos de comércio, blocos econômicos monetários, e a gente pode pensar aqui que ela, ou a visão institucional do FMI, já prevê uma queda de importância do dólar como uma moeda de reserva internacional, entre outras questões. Mas é interessante a gente olhar para esse tema do fim da globalização, porque ele nos leva a pensar que as cadeias globais de valor, ou a interconectividade, informações rápidas, os mercados no mundo inteiro podem sofrer limitações severas ou mesmo acabar. A pergunta era, pode acabar a globalização? A resposta que foi dada é difícil saber, mas o mundo está em transformação. Essas transformações são percebidas nos temas que foram abordados lá, né, como os que eu comentei aqui. Existe um movimento que defende o fim da guerra e a negociação imediata, para que, mesmo com aversão e repulsa a Putin, o mundo tenha que negociar com ele para que os problemas que a guerra causa, como a inflação na Europa, que é inédita nos últimos 50 anos, pelo menos, caia, né? E essa inflação não repercuta nas políticas nacionais, que não cause disrupção, né, nos contextos nacionais, porque todo mundo sabe, né? A gente conversa aqui nos vídeos, que inflação alta é um problema muito grave para lideranças políticas em atuação. Outro problema muito sério é a desigualdade social. Ela aumentou muito, os ricos ficaram muito mais ricos durante a pandemia e o desemprego e a pobreza extrema aumentaram consideravelmente. Então, esse tema por si é um tema muito delicado. Outro tema muito importante que foi discutido foi a questão do clima, mas ela ficou escondida, foi varrida para debaixo do tapete, em consequência à importância dos outros temas e à urgência que eles têm na percepção de quem estava lá. Mas a questão do clima ela é central. A gente tem que falar dela, falar de energias e falar de outras questões, porque o mundo pode estar beirando aí os limites da própria existência humana, mas nesse encontro de Davos ele acabou ganhando menos protagonismo do que o tema desse vídeo se propõe a falar, que é o fim da globalização. Mas, ok, o que então seria essa globalização que está acabando? Né? Como eu comentei, mercados, informação, mão de obra, produção foram deslocadas para o mundo inteiro. Isso foi um movimento que aconteceu lá já na década de 80 e acelerou desde a década de 80 até pelo menos o ano 2000, com a crise de 2008 do subprime. E a globalização teve como um dos grandes ganhadores, né, os países centrais. Por quê? Esses países tinham economias desenvolvidas e puderam, com as suas empresas, fragmentar a produção e levar para lugares onde a produção era mais barata, como o leste asiático, por exemplo, como a China, que foi uma das grandes receptoras de multinacionais do mundo inteiro. O benefício para esses países, além de ganhos de eficiência, porque são regiões que não apenas têm mão de obra barata, mas têm mão de obra eficiente. Foi um ganho de eficiência enorme e um barateamento dos produtos consumidos internamente. Então, esses países viveram baixas inflações por muito tempo e agora, com
com a Covid e com toda a questão relacionada à guerra na Ucrânia, que fez a gente discutir a desglobalização, a inflação volta, ela volta com força, e isso causa arrepios, né, e preocupações enormes no empresariado bilionário, né, e nos bilionários do mundo inteiro, nas lideranças políticas, e por isso que foi tratado no Fórum de Davos com tanta importância. Mas quais seriam, assim, os contras ou as tendências contrárias à desglobalização? Primeiro, que a interconectividade e o comércio no mundo ficam mais difíceis de serem retornados porque os ganhos já foram incorporados a muitas sociedades. Da mesma forma, se a gente pensar no dólar, ele é uma moeda que é utilizada para tudo e também no curtíssimo prazo e no médio prazo até é difícil de pensar numa reversão rápida. Mas no médio prazo, no longo prazo, no médio para longo no caso, né? A gente pode pensar que sim, pode haver essa reversão, muito em função do papel que a China ela tem galgado no sistema internacional, e não é mais de uma economia exportadora que recebe produção do mundo inteiro, mas é uma economia que se propõe a brigar nos mais altos níveis tecnológicos junto com os Estados Unidos. Tanto é que a gente vê a questão dos semicondutores e o Biden falando que Taiwan é importantíssimo para os Estados Unidos e que ele vai defender militarmente se for o caso. É como no vídeo que a gente falou sobre a rivalidade China e Estados Unidos, que está aqui no card. Essa preocupação do Biden é em função de que em Taiwan e a China também tem setores, tem partes da produção de semicondutores que são essenciais para tecnologias avançadas e estão centralizados naquela região geográfica, porque lá existe uma intensividade de produção tecnológica muito grande de chips avançados, os abaixo de 9 nanômetros. Logo, essa disputa é uma disputa que vai ao encontro dos temas econômicos, mas vai ao encontro dos temas de segurança também. Quando se fala em desglobalização, a primeira questão que vem é retrair essas cadeias que foram, como eu expliquei, espalhadas pelo mundo inteiro, de volta para lugares perto dos Estados Unidos ou perto dos países da Europa. E da mesma forma, a China também ela tem uma outra visão de globalização. Ela aposta muito na Belt and Road Initiative, que são os investimentos dela no mundo inteiro de larga escala e de altas quantidades, e também numa questão que ela coloca muito forte, que é a dupla circulação, que é ela investir para fora, mas ao mesmo tempo que ela aumenta a qualidade do seu consumo interno, aumenta a intensividade do seu consumo interno a níveis iguais da classe média europeia, classe média dos Estados Unidos, e isso, claro, que vai causar uma mudança muito grande no mundo, porque, como eu expliquei, o papel exportador da China é central para uma certa estabilidade no mundo desenvolvido, que significa Europa e Estados Unidos. A formação de novos blocos econômicos pode ser uma realidade, com a superação de desavenças entre China e Índia, né? Aproximação de China com o Paquistão, a clara aproximação que existe entre Rússia e China, muito verificada no contexto do início da guerra, com aquela declaração conjunta prometendo uma amizade de longo prazo e que vai se refletir também, como a gente identifica, numa maior interconexão entre esses dois países, e em dados também a gente verifica uma maior conexão comercial. Tudo isso pode acontecer com toda certeza, e para os Estados Unidos, como eu falei, é uma questão de segurança. Estados Unidos trazer de volta elos das suas cadeias produtivas ou elos das suas empresas de tecnologia de volta para casa, partes da produção em que são muito centrais para gerar emprego dentro dos Estados Unidos de volta. Tanto que, e também no vídeo que a gente fez aqui, eu e Felipe Zanola, a gente falou sobre o State of the Union, que é a declaração que o Biden deu e todo o presidente dos Estados Unidos dá no Congresso americano, e ele falou que de guarda-chuva até carros vão ser produzidos dentro dos Estados Unidos, e isso é uma clara tendência de transformar o mundo que a gente vê hoje num outro mundo, num mundo em que a globalização ganha um outro contorno e ela provavelmente vai virar uma outra coisa, o mundo pode se transformar completamente, né? E isso tem implicações para todas as regiões do mundo, inclusive para o Brasil, que pode ter um outro papel nessa nova ordem mundial, talvez, nessa nova organização mundial. O multilateralismo, instituições como ONU, como Banco Mundial, como FMI, como eu citei aqui, a Kristalina Georgieva, vão ter um outro papel nessa nova configuração. E, de fato, é o tema mais quente e o que pode estar se apresentando como tendência mais consolidada
por um futuro não muito distante. Questões para a gente observar são as relativas à segurança, que eu falei. A Taiwan é central. Taiwan merece um olhar muito, muito apurado, porque o que pode acontecer lá em função de fatos econômicos e fatos securitários de segurança. E, obviamente, não é do interesse de ninguém que haja guerra e conflito entre Estados Unidos e China, mas a proposta de ambos é muito diferente. Dos Estados Unidos, ele é a ponta de lança desse movimento de globalização, como eu falei, um dos grandes beneficiados, e que tem o capitalismo mais avançado em termos de tecnologia, né, até agora pelo menos, tinha os maiores investimentos fora do seu país e controlava os fluxos de investimento em termos de investimento produtivo e, claro, em termos de fluxos financeiros, porque tem a moeda internacional e o Banco Central dos Estados Unidos, ele influencia demais os outros bancos centrais e o sistema financeiro e monetário internacional do mundo inteiro. As questões políticas nacionais também são muito importantes, porque com inflação e incerteza em relação ao futuro, ares, né, de mudanças políticas são demandados pela população, de mudanças concretas, e a gente não sabe exatamente para onde que essa mudança vai, se é para um campo mais progressista de reformas ou se é para um campo mais nacionalista envolvendo movimentos neonazi, envolvendo movimentos xenófobos, racistas, etc. A gente não sabe para onde vai e isso tudo causa incerteza, e não à toa que em Davos também se queria discutir tudo isso junto com a questão da desigualdade social, que forma um bolo muito grande de insatisfação, de demanda por mudança, e isso que quer se evitar nesse encontro de bilionários, né? Que o mundo mude demais a ponto de que talvez eles sejam perseguidos, né, nos seus âmbitos nacionais ou até internacionais. Mas a questão da guerra também é uma questão central e importantíssima, que de fato ela causa muito dano continuando, e a tendência é que algum resultado de negociação de paz seja encaminhado, porque por esse caminho, realmente, todas essas questões que eu fui colocando vão ganhando uma forma muito perigosa, e isso não é bom para ninguém, né? De fato, não é bom para ninguém. A Europa não quer isso, também os Estados Unidos não quer isso, mas até agora o esforço não foi feito no sentido de seguir a paz, né? Então, está se armando a Ucrânia ainda, e a Ucrânia está resistindo à invasão da Rússia, e mais incerteza é gerada nesse contexto, e, claro, como eu falei, não é bom para ninguém isso, né? Mas as questões mais relevantes são essas. Por hoje, o que eu tinha para falar era isso. E se pintar alguma coisa nova em relação a esse tema do final da globalização, eu vou trazer aqui, porque acho que tem muitos detalhes que dá para ser discutido, muitos atores envolvidos, e isso muda, de fato, a configuração da política internacional, do sistema internacional como um todo. Mas era isso por hoje, era só. Um abraço e até mais.